A gente vai falar sobre o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O discurso de ódio dele também está na mira das autoridades, assim como o do André Valadão. Sobre o Gustavo Gayer, a Advocacia Geral da União encaminhou uma notícia crime contra o deputado e contra Rodrigo Barbosa Arantes, o apresentador do Três Irmãos Podcast. Eles associaram africanos à baixa inteligência, disseram que eles não têm capacidade cognitiva e mais disseram que na África não existe democracia porque as pessoas não têm capacidade de manter. A gente ia trazer esse vídeo no começo da semana, a gente não trouxe por conta do julgamento do Bolsonaro. Vamos assistir esse vídeo, eu quero que o Leonardo comente pra gente. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o Você título de eleitor para um monte de gente emburrecida. Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Léo, me dá 5 minutos. Quero ficar 10 minutos sem falar para não falar coisa que eu me arrependo depois. Você, Léo. Então, é difícil saber como. Eu estou procurando as palavras corretas, né? Eu até, quando fui fazer o comentário no UOL, também, assim, eu dei uma travada no começo para exatamente não respirar, pensar em exercícios de meditação, exatamente para não falar bobagem, né? Agora, se a Câmara dos Deputados não abrir um processo urgente que leve à cassação desse parlamentar, ela está simplesmente chancelando o que ele disse. Aí a gente vai ter uma Câmara dos Deputados racista. A omissão, ela é uma ação. Então, se a Câmara se omite e mantém, né, o Gustavo Gayer como deputado federal, depois que ele falou que negros têm QI mais baixo e, por conta disso, não conseguem formar democracias, não sabe, tem QI abaixo de macaco, que, aliás, é um ponto... Sabe, essa conversa toda é surreal. Essa conversa toda é surreal. Essa conversa toda, ela poderia passar, muito bem traduzindo para o inglês, ela poderia passar numa reunião da Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos, poderia passar numa reunião neonazista de uma célula de Santa Catarina, poderia passar numa célula neonazista europeia. A única diferença é que é um programa transmitido por podcast, que é orgulhosamente compartilhado por muitos dos seguidores do deputado e seguidores do próprio presidente Jair Bolsonaro, da qual ele é defensor ardoroso. Mas, repito, numa outra situação, você teria uma punição, né? Tipo, você teria milhões de reais impostos ao programa para eles pagarem de multa por conta disso, e ele seria cassado.